Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente aí. Hoje é dia 17 de novembro de 2021. Aqui quem fala é Alice do Monte. Eu estou aqui também com Maria Tereza. Oi, pessoal, tudo bom? E com Mirela Diniz. Oi, pessoal. Somos estudantes de História da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Apesar de estarmos gravando isso aqui em 2021, a gente ainda está em pandemia do coronavírus. E, na verdade, a gente está no período 2020.2. A gente está gravando esse podcast, que é um trabalho da cadeira de Medieval 2, do professor Kleber Clementino. E a gente vai fazer um debate sobre o fim da Idade Média. Em linhas gerais, se é uma ruptura ou se é uma continuidade. Então é isso, vamos embora. Senta que lá vem a história. Para começar, eu já lanço uma pergunta bem polêmica aqui, Mirella. O que é que a gente pode entender como Idade Média? Como o período medieval? Essa questão que determina a periodização medieval, ela foi palco de grandes discussões na historiografia, né, por anos e anos. É meio que dividido isso, né? Alguns defendem uma tese de que a mesma acaba a partir da chegada dos espanhóis na América, né, com as expedições atlânticas e a colonização desses no continente americano. E outros defendem que essa Idade Média foi até a Revolução Francesa, né, um período mais longo. E é dentro do contexto do Renascimento e Humanismo, né, que o termo Idade Média ele surge. E ele vem se referindo a um período que foi de quase 1000 anos, né, que ele data, né, desde a queda do Império Romano, lá no século V, até o fim do século XV. Mas, dentro dessa questão da periodização, a discussão vai justamente na continuidade. Como eu falei anteriormente, o ponto inicial que se tem historicamente é a queda do Império Romano. Mas muito se discutiu o que foi essa queda do Império Romano, né? Como foi estabelecido? Já foi de um dia para outro, assim, a instituição, né? O Império Romano como instituição acabou e no outro dia surgiu uma sociedade medieval. E hoje a gente tem a resposta que não, né? E eu trago uma referência aqui que foi do livro de Marcelo Cândido, 4 de setembro de 476, A Queda de Roma, que ele traz, né, essa análise sobre o começo da Idade Média. O que foi o começo da Idade Média, né? Só que aí a gente não vai se estender nessa discussão agora, porque a gente vai tratar o fim da Idade Média. Se esse fim foi de forma abrupta, né? Essa ideia da questão da periodicidade da Idade Média, de ruptura, como tu acabou falando aí, surge com Petrarca, né? Que é um renascentista. E aí ele vem utilizando esse termo de Idade Média como um período obscuro, num viés pejorativo, no sentido pejorativo da palavra, de Idade das Trevas e tal. Para Petrarca, existia uma ruptura brusca do século XV para o século XVI, mas a gente entende, quando a gente está estudando esse período da Baixa Idade Média, está mais para uma continuidade do período medieval do que uma ruptura brusca, como ele sugere. E aí ele acaba sintetizando esse período como um período obscurantista, tudo isso resumindo a peste, as guerras, principalmente a Guerra de 100 Anos, as crises. Ele vem a sugerir essa periodização até o século XV, falando que teve essa ruptura brusca durante a transição do século XV para o século XVI. E aí eu acho que a gente não pode entender por essa perspectiva do Petrarca, porque existiram inúmeras transformações durante essa época da Idade Média, mas que elas não foram definidoras de uma ruptura, como ele diz. Sim, e aí pegando um gancho nisso que tu falou, Tereza, vale ressaltar que Petrarca é um homem, ele é um homem da era medieval, né? Petrarca é do início do século XIV, então acho que a gente acaba associando o humanismo a uma coisa muito ligada ao Renascimento, a uma coisa muito moderna, mas Petrarca, ele nasceu ali no comecinho do século XIV. Bachet até faz um pouco desse discurso, ele cita Petrarca, embora ele não adentre muito sobre a questão do Renascimento, mas ele fala sobre Petrarca, né? Nesse texto que a gente está se adentrando sobre ele. E aí, pegando esse gancho que tu me jogou, é justamente isso, né? Essas transformações sociais que acontecem na Baixa Idade Média, o momento da gente vai se adentrar aqui, que trazem para o cerne do debate essa coisa de continuidade e ruptura, que é uma coisa que a gente vai se adentrar um pouquinho mais para frente, mas aí falando um pouco sobre a construção desse momento, né, que são essas mudanças sociais da Baixa Idade Média, que a gente tem aí os avanços de guerra, um exemplo da criação do arco, que é uma coisa importante, né,
para o avanço da arte da guerra mesmo, que é uma ferramenta que, enfim, está ali na ordem do dia do que acontece no ganho de territórios de um modo geral, né? Então é uma coisa muito importante a arte da guerra. Aí a gente tem uma coisa bem subjetiva, mas que é muito importante de se ter em mente, desse momento, que é uma mudança social importante, que é essa criação de um ambiente de insegurança e de medo que vai subsidiar uma mudança no modo de produção, no modo de trabalho que a gente vê nessa Baixa Idade Média, a partir do quê? Né? Da peste, da grande peste do século XIV, da Guerra dos 100 Anos, do cisma da igreja, que tem essa coisa de Roma e de Avignon, que gera essa segurança nos fiéis, né, nos católicos. E a gente tem outros avanços também, que é com relação à mineração e à metalurgia, né? E aí a gente entra para o debate sobre o que é que isso tem a ver, o que é que isso poderia ter a ver com isso que Mirella falou no início, que é dessa coisa das navegações. São avanços que vão subsidiar essas grandes navegações mais para frente. Assim, no primeiro momento, alguém pode ouvir o que a gente está falando aqui e pensar, tá, o que é que isso tem a ver, na verdade? Né? A gente está falando ali da Baixa Idade Média e as navegações começam no século XV. Beleza, mas a gente está falando do século XIV para o XV, né? É uma sociedade que tem tudo a ver o que está acontecendo aqui na Baixa Idade Média com o que vai vir a acontecer com esse boom das grandes navegações da Europa, né, para o além-mar. E aí a gente pode citar outros avanços, como a criação de bússola, o astrolábio, né? Outros avanços técnicos também, que vão ser importantes para as navegações. O que a gente pode tirar desse mote aqui, desses avanços sociais, é que, apesar de todas as mazelas que aconteceram na Baixa Idade Média, que é disso que as pessoas se lembram quando a gente estuda na escola, quando a gente tem no imaginário social, né, de um modo geral, essa Baixa Idade Média como um momento de trevas, que é o fim da Idade Média, a gente tem uma clara demonstração aí que a sociedade se reinventa, né? A gente tem que compreender que há muitos elementos nesse período que podem compreender como um período de avanços que vão subsidiar aí, que vão dar base aí para o que são essas grandes navegações, né? Os elementos que a gente fala desses desenvolvimentos, etc. e tal, e inclusive aqueles que trouxeram crises para o período medieval, eles não são tão profundos como alguns historiadores eles costumam defender, porque teve essas séries de transformações sociais, econômicas, o surgimento de novas classes, tantas transformações em vários âmbitos nesse período que sintetizavam como a Idade das Trevas por conta dos momentos de fome, peste, guerra. Não pode ser somente isso. O contexto da Idade Média é justamente uma época de contraste, desde 476 até, como vai defender a ideia de continuidade, etc. e tal, mas lá na frente, do século XV para o século XVIII. E aí é um período de contraste nesses âmbitos sociais e econômicos, mas também é um período de continuidade, né? Essas dificuldades que a gente tem debatido aqui nesse podcast, elas foram vivenciadas pela sociedade medieval, mas elas não impediram que houvesse a manutenção das múltiplas dinâmicas que já existiam durante esse período. E aí, por esses fatores que a gente vem discutindo aqui, é comum retratar a Idade Média como esse período de atraso, de obscurantismo, porque as perspectivas que são trazidas é como uma época de catástrofe, de crise, malefícios para a sociedade, de morte, de atraso. Enquanto essa concepção, ela é uma síntese. Vai muito nesse pensamento, Tereza, de que parece que é assim, né? Do dia para a noite, quando a sociedade se muda, né? Exatamente. Acordamos hoje e já não estamos mais na Idade Média, estamos na Idade Moderna. E aí é uma síntese muito mal analisada que os historiadores fazem dessa ruptura brusca que existe do século XV para o século XVI, porque houveram múltiplas transformações que ocorreram, como a gente pode ver, e essas transformações foram pontos positivos e que trouxeram benefícios para os outros tempos, como o Marcelo Cândido da Silva fala, dessa periodização. E aí a Idade Média é um período em que há transformações positivas e negativas e que há uma continuidade também para os próximos períodos falando economicamente, com o surgimento de novas classes, essas classes que surgem dentro da Idade Média, elas continuam a existir durante a, entre aspas, Idade Moderna, sabe? E aí, esse processo de continuidade é muito importante que a gente trabalhe e entenda para não pensar a Idade Média como esse momento de catástrofe e entenda ela como realmente ela foi representada. Pronto, aí nessa perspectiva do que a Tereza estava falando agora, Mirella, trazer tu para o debate de novo. Tu acha que a Idade Média ela termina com as transformações do século XV?
A partir dessa pergunta de Alice, eu trago aqui uma referência de um dos maiores historiadores medievalistas que nós temos, né? Que é o Jacques Le Goff, que para ele o Renascimento do século XVI foi mais um dos pelos quais a Idade Média passou, que aí ele se refere a um período de uma história contínua, que ele não para, né? Não tem esse momento de ruptura da Idade Média no século XV. No século XVI a gente ainda tem resquícios dela no Renascimento. Aí a gente tem os eventos de transformações que ocorrem até a Revolução Francesa. Também tem resquícios dessa mentalidade que são fragmentos da Idade Média. Nesse contexto, temos Jérôme Bachet, né, que ele foi aluno de Le Goff e que ele defendeu essa tese de Le Goff, né? Mas ele acabou se aprofundando mais nessa questão de uma longa Idade Média, com análise mais específica sobre a colonização espanhola aqui na América. Essa colonização, né, quando eles vieram para a América, foi um pensamento que começou a ser construído muito antes, durante aquilo que se considera a Idade Média. E aí teria esse acabado, né? Mas Bachet não. Ele traz essa questão da longa Idade Média para essa colonização. E que aí a gente encontra essencialidades do feudalismo medieval, né? Da dominação da igreja, a questão, né, da catequese que exerceram aqui nas Américas. Também tem o embate entre a aristocracia e a monarquia. E a gente pode concluir também que, por mais que existissem esses embates entre a aristocracia e a monarquia, mas a aristocracia ela queria se reinventar da mesma forma que a monarquia. Ela queria participar dessas formas culturais e econômicas. A aristocracia ainda queria ter a propriedade de terra, porque era uma das marcas do feudalismo que continua existindo durante, entre aspas, nesse tempo moderno do século XVI. Alguns historiadores se falam da ruptura e outros da continuidade, mas faz muito mais sentido a continuidade porque a sociedade continua mesmo. Não há essa mudança estrutural da sociedade. E aí, quando o Le Goff e o Bachet eles falam sobre essa questão da longa Idade Média, trazendo a Revolução Francesa, é porque ali sim há uma ruptura na estratificação social, não só econômica, como um todo. E mais uma vez a gente volta para esse ponto central, que é do texto inteiro, que é desse podcast inteiro, mas está sendo aprofundado um pouco mais nessa parte que a gente está fazendo aqui. A gente não pode falar de ruptura, né? O capítulo que a gente está falando aqui fala sobre justamente isso, da Europa medieval, a colonização das Américas, e aí a gente vai pensar, tá, o que há de medieval nas navegações? É a continuidade, que é a coisa mais lógica, que a Teresa acabou de falar, é perfeito. Por quê? Porque a sociedade continua sendo a mesma, né? Não tem uma ruptura drástica, aquilo que, mais uma vez, Teresa falou, e eu brinquei, né? Dizendo assim, eles não acordam de um dia para a noite, e Teresa falou, né? Eles não acordam de um dia para a noite, agora eu estou na modernidade, né? Então, tudo que está ali na base do que é a sociedade feudal, a sociedade medieval, ela continua perpetuando, né? Um avanço dos tempos, da sociedade. E é uma coisa que Bachet fala também, né, desse feudalismo tardio e dependente. Então, não existe essa ruptura que alguns defendem como Petrarca e tal, do medievo para o Renascimento. É uma continuidade, a sociedade continua a mesma, os costumes continuam os mesmos, as crenças continuam as mesmas. A Idade Média, a Baixa Idade Média, ela se reinventa, né? É apagada, né? Ela é apagada no seu sentido positivo. Ela é, às vezes, falseada até, e ela passa por seus problemas. Teresa falou, teve uma parte que Teresa falou assim, teve problemas e teve avanços como qualquer outro período, né, da sociedade. A gente teve problemas e teve avanços em vários outros períodos da sociedade, né? Mas, mesmo assim, ela se reinventou. E foi primordial, foi essencial para que pudesse haver, e isso eu estou falando aqui de um ponto de vista europeu, tá, gente? Para que pudesse acontecer os avanços das grandes navegações, para que a Europa se tornasse realmente o centro do mundo na modernidade ali, mais ainda, né? Com colônias e tal agora. Então, tudo que material para que a modernidade se desenvolvesse aconteceu na Baixa Idade Média, na Alta também, né? Mas a gente está sentindo aqui a Alta porque a gente está falando do fim da Idade Média, e na Alta é muito mais consolidado de que foi um momento, de fato, de muita prosperidade, mas na Baixa também, né? E nesse contexto aí, para os historiadores, e principalmente para quem controla a história, mas nessas transformações que se fala do período XV, do século XV para o século XVI, é muito mais interessante para a história, entre aspas, do Renascimento,
tratar o período anterior como um período de atraso, porque eles são o período da reinvenção. Então, para o contemporâneo ali dessa transição de séculos, é muito mais interessante retratar o período renascentista como um período de inovação do que retratar a Idade Média como ela realmente significou, sabe? Pronto, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a importância desse debate, né? Discutir o que foi a Baixa Idade Média, mas, sobretudo, a coisa que está intrínseca nesse debate, que é se é uma ruptura ou uma continuidade. Espero que a gente tenha colocado na mesa elementos suficientes para que vocês entendam que é muito mais lógico pensar numa continuidade do que numa ruptura. Um beijo, um cheiro para todo mundo que ouve a gente, seja lá quando é que vocês estejam fazendo isso. E foi massa. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Abraço.